A história da evolução humana parece bem direta, né? A gente sempre ouve que cérebros maiores nos tornaram mais inteligentes. Mas e se a história não for bem assim? E se nos últimos milênios nossos cérebros estivessem, na verdade, diminuindo de tamanho? Pois é, vamos investigar o porquê disso. Bom, vamos direto ao ponto com a pergunta que parece ir contra tudo que a gente aprendeu. Depois de milhões de anos em que o cérebro só cresceu, será que essa tendência se inverteu? A resposta, por mais chocante que pareça, é sim. E não estamos falando de uma mudancinha qualquer, não. Em média, o volume do cérebro humano diminuiu uns 150 centímetros cúbicos. Para ter uma ideia, é como se a gente tivesse perdido uma bola de tênis de massa cinzenta. Mas como isso aconteceu e, principalmente, por quê? Para começar a entender esse quebra-cabeça, a gente precisa primeiro olhar para as evidências. Afinal, como os cientistas sabem que isso de fato rolou? A resposta, como quase sempre na evolução, está na linha do tempo. Agora, o que é bem interessante aqui é como a tendência fica clara. Os dados mostram que lá no final do Pleistoceno, uns 30 mil anos atrás, nosso cérebro atingiu o tamanho máximo. Aí, a partir do Holoceno, que começou há uns 10 mil anos, a gente vê uma queda. Não é uma queda brusca, mas é gradual e constante. Para a gente entender o quão estranho é esse encolhimento, vale a pena lembrar como era a história da nossa evolução até aquele momento. Vamos dar uma olhada no que nos levou ao topo da montanha antes da gente começar a descer. A narrativa clássica da evolução humana sempre foi essa, bem linear. A ideia era que, desde os nossos ancestrais mais distantes, o aumento do volume cerebral era o motor principal por trás de tudo, da nossa inteligência, da nossa sociedade, da nossa tecnologia. Era quase uma corrida, e o prêmio era sempre um cérebro maior. E existiam ótimos motivos para esse crescimento todo. Nossos ancestrais começaram a ter dietas muito mais ricas em energia, a viver em grupos sociais cada vez mais complexos, desenvolveram a linguagem, começaram a acumular e passar cultura adiante. Tudo isso exigia mais e mais poder de processamento, o que favorecia, claro, cérebros maiores. E aqui a gente chega numa pista fundamental para resolver esse mistério. Ter um cérebro grande tem um preço. E esse preço é a energia. O cérebro é um órgão metabolicamente muito, mas muito caro de se manter. E na evolução, como a gente sabe, não existe almoço grátis. Olha, esse slide aqui ilustra o dilema de um jeito perfeito. O cérebro representa só uns 2% da nossa massa corporal. Mas olha só isso, ele consome 20% de toda a energia que o nosso corpo gasta quando está em repouso. Ele é um verdadeiro guloso energético. Manter um cérebro gigante tem um custo altíssimo. Então, um ponto crucial é este aqui. A evolução não favorece só o tamanho pelo tamanho, ela favorece a eficiência. A seleção natural sempre busca um jeito de conseguir o máximo de resultado com o menor custo de energia possível. E essa ideia muda completamente o jeito que a gente olha para essa história. Com essa ideia de eficiência em mente, a gente começa a desvendar o que realmente aconteceu. A redução de tamanho não significou necessariamente uma perda de capacidade. Na verdade, foi uma reorganização profunda para otimizar o desempenho. A gente pode pensar nisso como a diferença entre um computador antigo, daqueles que ocupavam uma sala inteira, e o smartphone moderno. O modelo antigo era maior é melhor. Já o novo modelo, que os dados parecem confirmar, é sobre ser mais compacto, mais otimizado e, claro, muito mais eficiente em termos de energia. E como essa otimização aconteceu na prática? Foi tudo em nível microscópico. As pesquisas mostram que os nossos neurônios se tornaram mais econômicos. A fiação do cérebro foi reorganizada para ser mais curta e rápida, e até as mitocôndrias, que são as usinas de energia das células, foram aprimoradas. Resumindo, o hardware foi atualizado para uma versão mais eficiente. Certo, agora vamos juntar todas as peças e estamos prontos para o veredito final, conectando a cronologia do encolhimento do cérebro com a explosão da civilização humana. Essa é a pergunta central que revela o grande paradoxo. O mesmo período em que nossos cérebros diminuíram de tamanho foi exatamente o período em que surgiram a agricultura, as cidades, a escrita, a ciência. Como isso é possível? E aqui está a peça final do nosso quebra-cabeça. Os marcos da inteligência moderna, como a linguagem complexa e a arte simbólica, já estavam todos lá, bem estabelecidos, antes que o cérebro começasse a encolher. Ou seja,
A gente atingiu um nível altíssimo de complexidade cognitiva primeiro e, só depois, a evolução começou a otimizar a máquina para ser mais eficiente. Portanto, a conclusão é bem clara. Não se tratou de uma regressão, de um emborrecimento. Foi um upgrade, um processo de refinamento para sustentar uma inteligência de altíssimo nível, mas com um custo energético menor. E foi isso que permitiu que a civilização humana florescesse como floresceu. Então, resumindo a história toda, a grande lição é que quando se trata do cérebro, a organização e a eficiência são mais importantes do que o tamanho bruto. Nosso cérebro não ficou mais fraco, ele aprendeu a trabalhar de forma mais inteligente. A complexidade que a gente já tinha conquistado foi o que permitiu essa otimização, e não o contrário. Isso tudo, claro, nos deixa com uma pergunta fascinante para o futuro. Se a última grande mudança foi um upgrade de eficiência, o que será que vem a seguir? A evolução não parou, e a história do nosso cérebro, com certeza, ainda não chegou ao fim. Fica aí a pergunta: o que será que nos aguarda?